Queridas irmãs e amados irmãos presentes aqui na Catedral Cristo Rei, neste domingo onde nós celebramos a comemoração dos fiéis defuntos. Também você que está nos acompanhando pela transmissão, pela Rádio América e pela TV Horizonte, pela Rede Catedral de Comunicação. Durante o ano litúrgico, a igreja nos faz ter o olhar para Cristo, o Cristo que assumiu a nossa humanidade lá na gruta de Belém, o Cristo que viveu no meio desta humanidade, vivendo o dia a dia, as alegrias e as tristezas dos homens e das mulheres do seu tempo, ali nas aldeias da Galileia, da Judeia, nas estradas também da Samaria. Quando a gente vê o evangelista Lucas esse ano nos anunciando esse Cristo, anunciador e também testemunha da misericórdia do Senhor em favor dos mais abandonados, dos pobres e dos pecadores. Quando chegamos próximos do final do ano litúrgico, a igreja, mãe e mestra, sabiamente nos faz olhar para o horizonte, para aquilo que nós chamamos temas escatológicos. A palavra eschaton do grego quer dizer as últimas coisas, o que vai acontecer por último. Então nós estamos vendo aquilo que nós chamamos na teologia clássica, chamava-se de os novíssimos, as realidades da morte, do juízo final, as realidades do céu, do inferno e do purgatório. E a igreja faz isso para que nós cristãos não esqueçamos de que nós somos peregrinos, não para nos alienar da realidade do mundo, porque esse mundo foi a morada escolhida pelo Filho de Deus, o Verbo feito carne, mas para percebermos que esta história é uma parte do grande chamado que Ele nos faz e que nós sintetizamos como o chamado à vida eterna. Interessante que este ano nós tivemos a oportunidade de celebrar muito próximo duas dessas realidades. Ontem nós olhávamos para a igreja triunfante, o céu, onde estão todos os santos, os justos, os pobres em espírito, aqueles que viveram a misericórdia, os promotores da paz, os que tinham sede e fome de justiça, como vimos ontem, os santos conhecidos e canonizados, e aquela multidão também que não tem nome, e que alguns talvez nós até conheçamos em vida, o que diz o Papa Francisco, os santos ao pé da porta, aqueles que só Deus sabe o nome, mas que viveram retamente a sua vida e portanto já gozam da visão beatífica, ou seja, da visão alegre e feliz do Senhor. Hoje nós olhamos para a igreja padecente, ao olhar para a realidade da morte e dos mortos. Podemos dizer que a liturgia de hoje, que é uma liturgia que tem uma tradição antiga, ela começou a ser celebrada por iniciativa de um abade, de uma abadia famosa chamada Cluny, lá pelo século X, quando ele desejou que nós rezássemos pelos falecidos, para também demonstrar a nossa solidariedade àqueles que padecem no purgatório, esperando a entrada na vida eterna. Esta, vamos dizer, a origem. Depois isso foi estendido para toda a igreja. Inclusive, na época da Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XV, ele permitiu que nesse dia se celebrasse 3 missas, ainda mais para rezar por todos os falecidos naquele grande momento de catástrofe mundial. O que nós recordamos? O que nós celebramos hoje? 3 pontos são importantes. Primeiro é uma reflexão e oração sobre a morte e o morrer. Depois uma reflexão e oração também sobre a vida e o viver. E por fim, uma reflexão e uma oração sobre a esperança cristã. A primeira leitura que acabamos de escutar de Jó, mostra exatamente o drama de Jó,
Vocês sabem que Jó viveu todo o drama, toda a existência com essa angústia que nós temos, que é exatamente o sofrimento, a dor e muitas vezes as perguntas que se faz a Deus que não tem respostas. Por que sofro? Por que a morte? Por que a morte dos inocentes? Por quê? E o texto vai demonstrando essas angústias, mas Jó, que no final também faz essa bela profissão de fé. Eu sei que o meu Redentor vive e que uma vez desfeito esse meu corpo, eu mesmo verei, eu, não os outros, o meu Redentor, porque Ele vai me ressuscitar. Meus irmãos, nós morremos, nós vamos morrer, e nós não devemos esquecer disso. Isso pode ser um drama, e porque a gente não sabe quando e de que forma nós vamos morrer. Mas, por que vamos morrer? Porque tudo que vive, morre, como dizia Chicó, lá a João Grilo, no Alto da Compadecida. Não é assim? Nós todos fazemos parte desse exército que sofre somos todos igualados pela morte. Porque todo organismo vivo nasce, cresce, reproduz e morre. A condição mortal é ao mesmo tempo a nossa condição. Nós não somos imortais por natureza. E isso ao mesmo tempo é desastroso, mas isso também pode nos ensinar algumas coisas. Pode nos ensinar, se quisermos aprender, que nós não somos eternos aqui. Que nós temos limites. O corpo vai aos poucos dando sinais de que nós estamos morrendo a cada dia. Eu costumo dizer, vocês vão achar até estranho, nós já nascemos prontos para morrer, mas não nascemos tão prontos para viver. Querem ver por quê? Se um bebê para de respirar, morre. Mas esse bebê nasce sem saber falar, sem saber andar, sem saber comunicar totalmente, sem saber muita coisa, que nós só vamos aprender durante a vida. E tem coisa que a gente nunca aprende, né? Então, a morte está mais perto da gente do que a gente pensa. Daí, sabiamente, São Francisco chamava ela de irmã, porque ela acompanha. A morte não é o oposto da vida. A morte é parte da vida dos seres mortais. Isso tem que ser muito claro, porque isso nos iguala. E isso faz com que a gente compreenda, ao mesmo tempo, que um dia a nossa história chega ao final. Mas é interessante que a igreja não prefere chamar essa celebração de fiéis defuntos. Vocês já perceberam isso? Nós não chamamos liturgicamente essa festa de finados, essa comemoração. E por quê? Vamos à raiz das duas palavras e vocês vão entender. Finados vem de fim, o que acabou, o que chegou ao fim. Defunto não é isso. Defunto vem de uma palavra latina, defuncti, quer dizer aquele que terminou a missão, aquele que cumpriu a missão. Portanto, nós não olhamos para os mortos como aqueles que acabaram, mas aqueles que levaram ao fim a sua missão. Isso já abre para nós uma perspectiva. Os mortos não estão entregues ao fim. É bem verdade que é o fim biológico da vida, mas eles cumpriram aquilo que lhes foi impedido. E às vezes foi algo muito simples. Foi uma mãe de família no silêncio, fazendo tudo muito de acordo com o que ela achava que deveria fazer para o seu filho, e terminou. Daí porque ontem a gente lembrava da santidade comum. Tem muita gente que nós nunca sabemos, não vão ser canonizados, mas pelo simples fato de cumprirem fielmente a missão ao qual o Senhor entregou, eles estão na glória. Os defuntos não estão terminados para nós. Eles cumpriram a missão para Deus e, portanto, se eles receberam a missão, nós acreditamos nisso, e eles depois devolveram essa missão, eles foram entregar a missão para aquele que é o Senhor da vida, que os entregou essa missão. É por isso que também a gente deve compreender a morte como algo na lógica do dom. A vida de ninguém é propriedade minha ou sua, nem da pessoa que a gente mais amou. Até porque seria uma egoísta da nossa parte querer reter as pessoas como objetos para nós. Nós recebemos uma pessoa que tem uma missão
E também nós temos uma missão com essa pessoa: amar, ajudar, fazer essa pessoa crescer. Mas em dado momento a gente precisa devolver esse dom que a gente recebeu para aquele que nos doou. A morte é por isso e também a maior prova de fé em Deus. Se nós queremos e nós acreditamos que Deus nos dá coisas boas, por que nós também não devemos devolver para Deus as coisas boas que Ele nos deu? Nós queremos reter as pessoas para nós? Isso é egoísmo, é não compreender a dádiva. A minha vida deve ser dada, a vida do outro também deve ser dada. É claro que isso é doloroso, a gente ama, já dizia um santo da igreja, ninguém perde sem dor aquilo que se teve com grande amor. Mas a morte nos ajuda a perceber que nós devemos cada vez mais crescer na própria liberdade da vida nossa e garantir a liberdade dos outros, para não transformá-los em objetos nossos. Esse dia é dia de lembrar da morte e do morrer. E aqui, da morte e do morrer, eu lembro de uma vez que, visitando um cemitério lá na Bahia, é um cemitério muito famoso na cidade de Mucugê, fica na Chapada Diamantina. É um cemitério bem diferente, porque ele é estilo bizantino, é o cemitério de Santa Isabel. Eu lembro de ter lido em um dos túmulos um dos versos mais bonitos que me fez pensar sobre a morte. Lá estava escrito assim: a vida é uma ciranda. A gente entra na roda, canta um verso bonito. A vida é uma ciranda, a gente pede licença, entra na roda, canta um canto bonito, pede licença de novo, diz adeus e vai embora. Eu espero que a nossa vida seja um verso bonito, que ajude a embelezar este mundo. E é por isso que também no dia de hoje a gente pensa na vida e no viver. Como a nossa vida é vivida, também será a nossa morte. Por isso, nós vamos morrendo a cada dia na medida que nós vamos compreendendo que a vida não é só nossa, ela é entrega. É aquilo que o Evangelho falava, a gente vai vivendo a vida quando a gente não vive a vida de qualquer maneira e compreende que a nossa vida deve estar com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Vocês lembram que eu falei dos rins cingidos, né? Para você andar lá na terra bíblica, você tem, na cultura bíblica, você tem que puxar a túnica e amarrar um cinto em cima dos rins. Rins cingido quer dizer prontidão para o serviço e para a caminhada. Uma vida que seja presa por medo, uma vida muito egoísta, mesquinha, não é a vida que Deus nos dá. A vida não deve ser guardada. Quem guarda a vida perde. Quem dá a vida ganha. Nossa vida foi feita para ser doada, para ser esse verso bonito cantado no mundo, na vida de outras pessoas. Por isso hoje é bom lembrar dos versos bonitos que nossos entes queridos deixaram. A saudade da minha avó, a saudade de pessoas que deixaram tanta coisa bonita pela palavra e pelo jeito de viver. É isso que torna a minha vida hoje mais bela e faz com que a minha vida tenha mais esperança. As pessoas que foram, nós não as perdemos, nós fomos enriquecidos com a presença delas. Se eu sou hoje o que eu sou, eu devo à minha avó, aos meus avós, eu devo à empregada que morou lá em casa, que foi uma segunda mãe para mim, que até hoje eu lembro o jeito dela, está sepultada inclusive na própria sepultura do meu pai, dos meus avós lá em Caetité. Eu devo a uma multidão de pessoas, meus antepassados. A minha vida não é nem tanto minha, por quê? Porque a minha vida traz toda essa história aí por trás. E por isso eu espero que também a gente não quebre a história, a gente deixe essa bela história para outros que possam lembrar da nossa existência. Por isso hoje também é dia de pensar, como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou assumindo este dom que é o viver? Será que eu compreendo que eu devo preparar cada dia? Porque cada dia é o dia do encontro com o Senhor. Dizia que um dia perguntaram a São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga estava lá no recreio jogando com os irmãos. Perguntou: ô Luís, se Jesus voltasse hoje para levar você faria o que agora? Continuaria e esperaria que ganharia o jogo. Ou seja, eu continuaria fazendo a coisa boa, a coisa certa.
Se eu estou fazendo certo, eu não devo temer o Senhor que vem a mim. Se eu estou fazendo certo, eu não devo temer a morte, porque a morte não me vem como desgraça, mas vem como o encontro amoroso com aquele que eu sempre espero. É esse o sentido que deve ajudar a nós. É por isso que hoje a terceira palavra é esperança. Nós cristãos não olhamos para a morte com medo, apesar de que a morte continua gerando medo. Nós cristãos não olhamos para a morte como algo tão fatídico. É claro que nós vamos morrer, não como uma desgraça, mas nós olhamos para a morte a partir daquele que disse: ninguém toma a minha vida, eu a dou livremente. Nós olhamos para a morte com o olhar dele, que também mergulhou na morte, para por dentro da morte nos trazer aquela certeza: o grão de trigo caído na terra, se não morrer, não produz muito fruto. Nós olhamos para a morte, como diz o apóstolo Paulo, com a certeza de que se a morte entrou no mundo por Adão, a vida e a ressurreição nos vêm pelo Cristo Jesus. Hoje é dia de celebrar ou de refletir sobre a morte e o morrer. Hoje é dia de celebrar, de refletir sobre a vida e o viver. Mas hoje é dia de ainda mais dizer: creio na ressurreição de Cristo e na ressurreição de todos aqueles que estão em Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje também é dia de um grande gesto de caridade: rezar por aqueles que partiram. Nós só confiamos que nossas orações em favor dos que partiram podem servir de sufrágio, de ajuda para que eles possam ser purificados. Isso nos faz pensar ainda mais que nós vivemos uma grande caridade que une o céu e a terra, que une a todos nós na grande comunhão dos santos. Nenhum de nós está sozinho, nenhum de nós vive sozinho e nenhum de nós morre sozinho. Cremos na ressurreição, cremos na vida eterna. Esse é o anúncio dos cristãos neste dia.